Fala, meus queridos, muito boa noite a todos vocês, tudo bem? Vai começar mais um episódio aqui do Calil com Farra. Novamente, eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer hoje aqui é... Já se inscreveu no canal? Se ainda não, vai lá, clica ali, ativa o sininho e os recados de sempre. Compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, curte, comenta, fala o que você quiser, fala os absurdos, fala que a gente está bonito, tá feio, que a gente está bonitaço, que a gente está feiaço, é isso aí. Mas comenta, fala aí nos comentários o que vocês acharam do episódio depois, dê sugestões pra gente. E, mais uma vez, hoje é um episódio que eu estou bastante feliz de fazer, justamente por ter um amigo meu de longa data aqui sentado nessa mesa, uma pessoa que eu conheço tranquilamente há uns 20 anos e que a gente já tem um contato bacana e já passamos por algumas histórias legais. E esse candidato especialíssimo, boa noite a todos, é o Fábio Exposto, defensor público, pai do Nelson e da Maitê, marido da Priscila. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Henrique. Obrigado aí do convite. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Tenho acompanhado aí o podcast de vocês, muito legal, né? Assuntos relevantes. É um prazer estar aqui e poder estar com vocês, e principalmente pelo que o Henrique aí falou, né? A gente se conhece, eu acho que dá mais de 25, viu? Época de menino, né? Lá de adolescente. Pois é, jogamos um pouquinho de bola junto, né? Mal, mas sim, no meu caso. O meu também, né? No caso, nenhum dos dois era um craque de bola, tanto é que a gente está aqui sentado e não está jogando bola, né? Sim. Então, mas a gente tem a gente conhece já há bastante tempo, acho que eu conheço sua família, né? Seu pai, né? Enfim, desde a época da gráfica, de moleque, e desde aquela época, inclusive de cursinho, né? Lembra? Depois fizemos algumas coisas juntos, né? Estudamos alguns livros que a gente trocava. Eu pegava xerox seu, lembra? Busquei lá na escola, que a sua mãe dava aula. Tinha um livro do Zé Afonso. Acho que era esse, né? Um do Zé Afonso, que era uma Constituição interpretada do Zé Afonso. Muito boa, diga-se de passagem, né? Sim, bom demais. E você está na defensoria há quanto tempo? Eu estou há 11 anos e alguns meses. 11 anos e 8 meses. 11 anos e 8 meses? Não, 14 anos e 11 meses, desculpa. Que veio 2011 na minha cabeça, eu puxei 11. Janeiro de 2011. 14 anos e 8 meses. Entrei em janeiro de 2011. E foi você, a sua turma, que inaugurou a defensoria aqui em Barretos, né? Aqui em Barretos, sim. Eu passei, né? Tomei posse em Carapicuíba, fiquei lá por 2 anos. E aí, em março de 2013, viemos eu e uma outra colega que hoje está em Sorocaba, Valéria, e nós inauguramos aqui. Inicialmente só lá no fórum, né? Éramos só em 2, atuávamos nas varas criminais, na verdade na primeira vara criminal e na infância e execução penal. E posteriormente, em 2014, um ano e alguns meses depois, nós abrimos ali o prédio lá na região dos Lagos e aí conseguimos absorver o atendimento da área civil e ampliar aí o número para 6 defensores. Hoje fica pouca coisa para o convênio da OAB, né? Eu te pergunto por quê. Eu tenho uma visão do papel da defensoria. Acredito que você podia até falar o papel da defensoria para o público. E depois vou falar minha opinião como advogado da defensoria. E qual que é o papel da defensoria? O que ela faz aqui em Barretos, por exemplo? Certo. A defensoria é uma instituição essencial à função jurisdicional, né? E ela foi prevista na Constituição Federal para atuar na defesa de pessoas hipossuficientes, porque não adiantaria a gente prever lá 1000 direitos e a pessoa não ter como pleitear esses direitos. Por conta disso foi instituída a defensoria, que tem essa missão, tem várias outras, né, atribuições, mas principalmente essa, de defender hipossuficientes, tanto no campo individual quanto coletivo, e também dando orientação jurídica, promovendo educação em direitos, que é informando a população. E só que no estado de São Paulo nós tivemos uma demora aí na instalação da Defensoria Pública. Desde a Constituição de 1988 havia essa previsão, em alguns estados já existia desde a década de 60, como o Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo só em 2006 que foi instaurada aí a Defensoria Pública. Na época inaugurou-se a instituição, vieram 80 procuradores do estado que optaram por se tornarem defensores e se fez o primeiro concurso
da Defensoria Pública. Hoje nós já tivemos 9 concursos, né? Somos em números, né, a instituição, a Defensoria com mais profissionais, embora proporcionalmente não sejamos, uma vez que o estado de São Paulo é o mais populoso do país. Mas em Barretos nós estamos em 6 defensores, atuamos um em cada vara criminal, que temos 2, um na infância e execução penal, um na fazenda pública, que acaba fazendo as ações contra o Estado, o grosso são os medicamentos, né? Cirurgias, tratamentos, e 2 na área de família, que é a área que eu estou. Eu e a outra colega, que nós atuamos fazendo o batidão lá, né? Divórcio, alimentos, cobrança desses alimentos, que é a cobrança da pensão, alvará, declaração de dissolução de união estável. E basicamente é esse o panorama geral. Na área civil a gente tem alguma atuação também, absorvendo geralmente demandas relacionadas à moradia, em que há uma certa urgência, por serem mais sensíveis. E nós temos um convênio com a FEB, um com a Faculdade de Barretos, eles absorvem alguma coisa do que a gente não consegue pegar. E o que sobra depois, a gente tem o convênio, né, com a OAB, que é o que toca aí essa parte nas cidades em que não tem defensoria. É um convênio estadual da Defensoria Pública estadual com a OAB estadual. E aí nessas cidades, por exemplo, Guaíra, Jaborandi pertence à Colina, mas também está inclusa. Também tem essas nomeações, e aí aonde tem a defensoria, a gente atua, eu creio que nos 85%, não chega a 90%, e uns 10%, 15% fica aí para as faculdades e para os advogados conveniados. Por exemplo, às vezes eu estou no polo ativo da demanda e vai o rapaz é citado e vai lá para se defender na ação de pensão. Não tem como a gente atuar nos 2 campos. Né? Então, nesse caso, a gente vai ter que nomear um advogado para ele ou encaminhar para a faculdade. E no criminal também, às vezes está lá no dia, um réu joga no outro, fala, não, foi ele. Aí tem que nomear um advogado também, porque senão teria colidência e o defensor não poderia atuar dos 2 lados. O número, então, de nomeações caiu drasticamente. Acho que foi proporcional, né, ao tempo, né? Vocês foram absorvendo cada vez mais coisas, eu acho, né? Porque são 6 defensores, não fizeram em 2, né? Naquela salinha do lado da OAB, da ali, OAB, né, de frente. Isso. Ali de onde era o colégio, né? Isso, Recursal, do juizado no fórum. E você acha que é o único que está aqui desde o começo, né? Porque começamos só eu e a Valéria, né? Ela se removeu e fiquei eu, mas dos que chegaram em 2014, ainda tem a Mariana e o Gustavo, que estão aí também. E o Luiz chegou em 2015, também está aqui. Mas do começo mesmo só eu. Eu lembro muito que quando estava na fazenda, a gente, por eu estar no juizado, quando eu estava no juizado aqui, né? A gente até trocava muita figurinha, porque, assim, cara, a Defensoria revolucionou um pouco essa questão dos medicamentos, né? Eu acho que ela absorveu muito, né, dessas questões de hipossuficiente para medicamento. E eu lembro que, na época, a gente tinha uma demanda muito alta lá na fazenda, e a fazenda parou até de fornecer, né? Porque a gente tinha ações contra a prefeitura e contra o Estado. E a fazenda, normalmente ações contra a fazenda, a fazenda normalmente entregava os medicamentos. E aí eu lembro que como a Defensoria começou a juizar muitas ações, a fazenda até começou a ter problemas para fazer as entregas, né? Tanto é que a gente teve bastante processo na época, você saiu da fazenda, depois até, porque o volume também é um pouco grande, né? Hoje, como é que está isso lá na Defensoria? Então, se você me permitir, eu até na época eu saí porque eu estava um pouco frustrado. Por quê? Porque chegou num ponto que a minha vida na Defensoria era fazer uma petição, todo dia eu falo em números, 20 petições para bloquear dinheiro do Estado, porque antes tinha multa, ficava aquilo. Aí eu conversei com os juízes e olha, não dá para a gente então sequestrar a verba do Estado ou do município se não entregarem e dar esse dinheiro, a pessoa compra e traz a nota fiscal, porque é mais efetivo. Prestação do que de uma contas, multa. Né? Tinha todo aquele... E aí você lembra que foi aumentando, a gente conversava bastante, chegou num ponto que eu só fazia petição para bloquear dinheiro e juntava nota fiscal para prestar contas. Isso me deixou frustrado. Na época eu fiz uma pesquisa, eu e um estagiário meu que era muito bom, foi um dos melhores que eu tive, chama Wagner Geyer Jr., ele mora em São Paulo hoje, e eu ajuizei uma ação civil pública pedindo danos morais coletivos, até estudei esse tema na época, e ele fez o TCC nisso, e danos morais individuais homogêneos para mais de 100 pessoas, que eu comprovava na ação que de mais de 100 pessoas, mesmo com ordens judiciais contra o Estado, contra o município, não tinha acesso
aos medicamentos e só ocorria depois de bloqueio de verba. E aí eu falava, olha, o tribunal dá sempre danos morais quando se vende combustível adulterado, danos morais coletivos. Então agora que está prejudicando a vida das pessoas, ele vai ter que dar também, né? Na prática não deram nada, né? Eu recorri, mas pelo menos eu fui até o fim. E aí eu encerrei minha parte na fazenda com o recurso dessa ação civil pública, já sem muita esperança, né? Mas fazendo minha parte, e aí eu fui para a família, para fazer ação civil pública, que era que eu gostava, tutela coletiva. E hoje como é que tá lá isso? Então, hoje melhorou muito, mas é sazonal. Tem ano que melhora, tem ano que piora. De um modo geral, no começo do ano é melhor, eu acho que porque o Estado tem uma arrecadação melhor, o Estado, o município, né? E quando vai chegando para o fim do ano, vai diminuindo a entrega. E aí ganha maior relevo esse ajuizamento aí de incidentes, de cumprimento de sentença, para efetivar aí bloqueios e possibilitar o acesso aos medicamentos. E ainda tem muita ação de medicamento lá na Defensoria? Ainda tem a procura, como é que está? Porque assim, o processo ainda passa pelo DRS, né? Ainda passa ela tem que fazer o processo no DRS antes, né? Sim, a gente manda antes, a gente pega um formulário nosso, né, que já responde todas aquelas perguntas que o STF, o STJ primeiro e depois o STF que tem 1, 2, 3, 4, acho que o 6 é o outro, não lembro os números exatamente, que responde tudo aquilo para que haja o mínimo de questionamento possível depois judicialmente e tenta essa solução administrativa, tanto no município quanto no Estado. A gente tem um critério de valor, porque senão o município não suportaria. A gente o que dá até R$500 por mês, desde que não esteja na lista estadual, a gente ajuiza contra o município. E o que passa de R$500 por mês, a gente ajuiza a ação contra o Estado. E isso varia, né? Mas hoje está mais tranquilo, até porque... A questão da competência, né? A questão da competência, algumas coisas estão indo para a federal, né? E também o STF deu, na minha visão, andou mal nisso, porque eles fecharam as portas demais, né? Exigem aprovação da Conitec, alguns requisitos que dificultaram demais, provar a recusa do medicamento, como um cidadão, como o mesmo agente defendendo ele vai conseguir provar isso. Então, por conta dessas restrições todas, eu acho que hoje deu uma diminuída. E também tem um mérito do defensor que está lá na área, que é o Luiz, né? Ele também é muito bom, porque ele levou esse diálogo mais à frente, de ele com o Giovanni, que é um advogado que trabalha lá aqui no município, na prefeitura, e com o pessoal da DRS, que tem menos diálogo, eles não aparecem muito, mas também se dialogou um pouco e melhorou bem o trâmite. As internações compulsórias também, hoje em dia o município faz a internação involuntária, muitas vezes, sem ter que ajuizar a ação para compulsória, porque eles viam que perdiam muito dinheiro de honorários. Eles não internavam, estava lá o laudo médico, aí a gente ajuizava. Internava, no final, honorários para a defensoria, prejuízo do município. Aí com o diálogo, olha, então quando realmente for o caso, não é melhor o município já internar? E o município hoje interna quando chega nessas conclusão e pela saúde mental, que realmente é o caso. Eu vejo que com a implantação da defensoria aqui, o jurisdicionado aumentou muito a qualidade do serviço prestado, né? Os defensores são muito dedicados, são estudiosos. A defensoria deve ter uma estrutura de teses, de peças, né? Que agiliza o processo e aumenta muito a qualidade, né? Existem advogados com menos experiência, mais experiência, né? E lá existe um padrão defensoria. Então eu acho que, de certa forma, mesmo como advogado, né, eu não estava inscrito no convênio, mas eu vejo sim que foi bom. Mas não é só isso, né? Nós lidamos algumas vezes na saúde, quando você estava na saúde, e eu advogava para a Santa Casa, para a Fundação, né? E aí esse diálogo, né, que sempre as instituições têm com a Defensoria, com o Ministério Público, isso é perfeito, né? Isso evita um monte de problema, né? Evita de judicializar, né? Então eu acho que esse papel você pessoalmente faz muito bem, sabe? Eu outro dia aqui no podcast falei de você, acho que era o Crepaldi que estava aqui,
E falei a verdade, e falei o que eu penso. Eu vejo que são um vocacionado, dedicado, porque o concursado, ele pode desmotivar muito fácil, porque se ele trabalhar ou não trabalhar, ele vai ganhar o mesmo tanto. E aí ele pode desmotivar. Então, se ele não for vocacionado, ele acaba desmotivando. Eu acho que você faz muito bem esse trabalho nos altos e extra altos, e eu acho que você está de parabéns, viu? Não, obrigado, cara. Fico contente com as palavras. Aí eu lembro, na época, teve um problema, né? Daí eu te questionei, né? Mas o diálogo é muito produtivo, né? Quando eu entrei, eu era um pouco mais pau é pau e pedra é pedra. Uhum. Mas com o tempo eu fui vendo que também não se resolve as coisas assim, né? Eu vi rápido até, eu acho. Uns 4 anos eu já falei, olha, a gente tem que incentivar mais as soluções mais consensuais, dentro do que for possível, né? Sim. Eu lembro dessa vez em Santa Casa, a gente conversou, vocês me explicaram pra gente, e a gente entendeu, olha, realmente ele tem razão. A pessoa que está com febre ou dor de cabeça e não tem nenhuma outra, não pode chegar direto lá na Santa Casa, porque tem uma organização. Ela tem que ir primeiro no postinho, nas coisas simples, que é a porta de entrada. Aí o que é simples já resolve ali e acaba, que é perto da casa dela, não lota Santa Casa. A gente ainda tem hoje, o pessoal ainda não respeita tanto, né? Acaba indo muito na UPA hoje. Mas assim, se todo mundo fosse se conscientizando, né, nós teríamos muita melhora. E no resto, de fato, eu me considero vocacionado também, porque eu gosto muito assim, do que eu faço. Então, às vezes eu até começo a me incomodar quando eu falo assim, eu não estou indo mais muito nos lugares, ouvir as pessoas. Eu ando da cidade, sabe? Eu vou em bairro, eu vou atrás de coisas, de serviço, né? Para tentar me inteirar, né? E a gente defende pessoas hipossuficientes. São pessoas que têm vários tipos de hipossuficiências, né? De vítimas de violência, idosos, deficientes, mas o principal para mim é o econômico. E eu tento não ficar muito por fora, né? Não ficar muito vivendo na bolha. É claro que eu tenho uma vida confortável, né? Não estou dizendo que eu não é isso. Mas eu estou dizendo assim, eu tento ir até essas pessoas, ouvi-las, né? Não ficar tão longe, até porque a gente atende lá todo dia pessoas que são simples, né? Posso te dar um outro exemplo de uma atuação sua que eu acho de suma importância. Vou te explicar por quê. As vagas, por exemplo, para idosos, cadeirantes, isso tem uma responsabilidade direta tua nisso, de cobrar essa instalação dessas vagas, né? A minha filha ela tem dificuldade de locomoção, muitas vezes ela usa a cadeira, né? Então eu vejo isso como funciona, quem respeita, quem não respeita, mas hoje tem vagas, tem opções, e essa sim que muito graças ao seu trabalho. E tem uma outra característica sua, e eu não vou ficar só te elogiando, não, é que é verdade, né? que eu preciso falar, né? Você ainda tem uma outra característica, você é generoso, né? Recentemente eu fui mexer com um tema que eu não estava mexendo todo dia, que era saúde, e aí eu te liguei e falei, olha, tem um caso assim, tal, você não só me explicou, você fez tudo, agora sim, o STJ diz isso, o STF diz isso, tema tal, tem que responder essas questões, tal, e essa ação foi uma ação vitoriosa, né, graças também a você. Infelizmente, o sistema, nesse caso específico, recente, venceu, né? Porque o Estado empurrava para a União e tal, e agora não tem o remédio, então demora 45 para comprar, e infelizmente a pessoa não resistiu, né? E a União acabou não gastando dinheiro, vai gastar só sucumbência, o que é uma tristeza, né? Mas assim, entendo perfeitamente essa frustração, é uma área que agora ficou muito difícil, né? Ficou assim, difícil passar naquela brecha, né, para conseguir. E é uma pena, né? Porta, né? E é uma pena, porque as pessoas elas precisam disso para a vida, né? Eu acho que isso é tão importante, é tão mais importante isso do que alguns luxos, né? Que às vezes os governantes olham para esse lado, né? E também eu entendo o outro lado. Os recursos eles são escassos mesmo, né? E muitas vezes o governante tem que fazer uma escolha. Eu vou atender essa pessoa no tratamento de 10 milhões ou eu vou tratar 10 milhões de pessoas, né? Então, assim, não é uma questão fácil, é difícil, ela tem todos os lados, mas acho que a Defensoria faz assim um trabalho esmeroso, né? Na área que você está hoje de família, o que te toca mais? O que você está lá que você fala, meu Deus, porque tem muito cara malandro, né, que não paga pensão, né? A pensão é uma área
que a gente fica vendo ali. Antigamente tinha o golpe do envelope vazio, você lembra? Tinha o pessoal põe um envelope vazio lá, falava que pagou, recibo. pegava até o comprovante lá do caixa eletrônico, mas hoje em dia ninguém mais cai nisso. E agora tem o Pix agendado, que depois na agenda. Mas assim, acho que é triste, assim, às vezes, né? Porque a gente pega muita criança, né, adolescente, sem suporte nenhum. E quase sempre dos pais, né? Às vezes tem das mães também, tem mães que deixam os filhos com os pais e abandonam e não cuidam, não quer pagar uma pensão. Então isso é algo que deixa a gente chateado. Às vezes também alvará, as pessoas vão lá para levantar R$600, assim, aí tem que pegar a assinatura de 5 irmãos, algo custoso, né, por uma quantia que não é tão grande. E a gente vê que para a pessoa isso significa bastante. São bastante atendimentos assim, que a gente fica triste, às vezes vê violência doméstica envolvida, né? Violência contra criança, adolescente, isso tudo vai... Mas assim, tem que estar com o psicológico bom, né? E eu tento também, para além dessa atuação nas causas individuais, eu tento também não desantenar muito de questões coletivas e estar sempre participando aí de puxar aí discussão, né? E tentar soluções e, quando não conseguir, ajuizar ações para defender essas pessoas aí também, né? Então já teve muitas ações para soltar bairro, para ir ônibus em bairro, contra aumento de água, para não cobrar protocolo, consignado que o prefeito descontava, não repassava. Sei lá, já tinha mais de 70. Né? Tiveram muitas, né? Dessas, quais você consegue me falar 3 que foram impactantes para você ou que deu um resultado que impactou muita gente? Eu acho que todas são... Quando eu faço, eu fico feliz, assim, eu entro de cabeça, mas eu acho que uma que eu gostei muito, assim, e que eu reproduzi ela depois nos 3 residenciais, né, foi a gente... Ia muita gente da defensoria, individualmente, e reclamava, olha, naquela época tinha isenção de quem consumia até 10 mil litros, era uma lei antiga, e quem consumia até 10 mil litros em alguns bairros tinha isenção da conta de água. E as pessoas chegavam lá, que moravam lá no Luiz Espina, no Nilton Siqueira Sopp, no Luiz Faleiros, acho que é Luiz Faleiros, né? Luiz Faleiros. É um residencial Faleiros. José Faleiros. Residencial José Faleiros, no Nilton Siqueira Sopp, no Luiz Espina. Primeiro vinha muita gente do Luiz Espina, que ali tem 7 residenciais, né? Florença, Mônaco, Turim, Ibiza. E essas pessoas vinham e falavam, olha, mas eu sou isenta de água e vem um negócio aqui que chama distribuição do macromedidor e me cobra R$60 por mês, sendo que se eu pagasse a água, a tarifa mínima era 20 e poucos na época. E aí a gente investigava isso, e aí não achava de onde vinha, o que era. E aí chegou um dia, a gente mandava ofícios individuais. Aí um dia eu falei, não, acabou, eu vou ter que resolver isso. Porque chegou uma mulher lá com R$170 de macromedidor, sendo que ela era isenta de água. Aí eu fiz um ofício, marquei uma reunião com o superintendente do SAI na época e fui entender o que acontecia. O pessoal punha um macromedidor na entrada do residencial de cada um dos 7 e aí computava o que entrou. Depois eles subtraíam os consumos individuais, o que sobrava, divisão do macromedidor para todo mundo. E nisso ia vazamento de água, inúmeros gatos, porque os gatos também iam, porque já que entrou, eles falavam que era deles. E ainda tinha vazamentos, gatos e consumo na área comum. Só que o consumo na área comum quase não existia. Então eu preguei, fui lá, fiz abaixo-assinado, levei em um dos residenciais na época, colhi inúmeras assinaturas lá numa noite e ajuizei. E aí falava, olha, isso é absurdo, eles não estão consumindo, não tem por que eles pagarem isso, está incluso gato, está incluso vazamento, está incluso área comum, e já pus que eles autorizavam a tirar a torneira da área comum para o SAI não sair com essa. E aí derrubou essa cobrança pelo macromedidor do Luiz Espina inteiro, depois do Faleiros e do Nilton Siqueira Sopp também. E essa foi uma que eu gostei muito. Outra do Leda Silveira Amêndola, né, do residencial, que são 548 famílias, que foram na época enganadas aí pelo Banco do Brasil. O que aconteceu? Havia um contrato deles, do antigo faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, e eles teriam que pagar parcelas de 25 até R$80. Até R$90. De 25 a R$90. E
e as casas iam ser entregues em dezembro de 2015 e ia ser isso. Só que veio em junho de 2016, mudou a normativa. E aí ficou escrito que, em vez de 25 a 90, seria de 80 a 270, o mínimo e o máximo. Muito mais para cima, né? E o que aconteceu? Eles atrasaram 8 meses para entregar para o pessoal. Não entregaram em dezembro, entregaram em agosto. E quando entregaram em agosto, emitiram os contratos tudo com os valores novos. Então, quem ia pagar 25, pagava 80. E aí era um prejuízo muito grande para essas pessoas. Isso também eu demorei para entender. Eu fui procurado por algumas pessoas, eu já fui lá no bairro, conversei e fui tentando descobrir o que aconteceu, até achar essa portaria que mudou os valores, tudo. E aí eu descobri, pela normativa, era a data de indicação de quem ia assumir a casa. E a indicação tinha sido antes de dezembro ainda. Foi até na Unifeb na época, chamaram todo mundo lá. E aí a gente ajuizou essa ação, demorou muito, né? Depois ficou parado no STJ 2 anos para o ministro dar um despacho, não agrava em recurso especial, um fim do mundo. Eu até dei um e-mail para as pessoas, falei, ó, porque o pessoal estava cobrando eu falei, não, manda no e-mail dele. Eu falei, só não xinga, que senão depois... Aí que ele dá contra mesmo, mas fala que vocês estão precisando, né? E aí finalmente saiu depois, acho que em 2023, e nós cobramos as diferenças dos valores das parcelas para essas pessoas, mais de 400, e também cobramos uma multa, pelo menos 3 meses para cada um, que era R$1.000 para cada um de multa. Por quê? Porque o Banco do Brasil foi intimado 10 vezes para fazer esse recálculo das parcelas, eles não faziam. Depois de 10 intimações que fizeram. Então, isso é um caso que eu gostei de atuar, que eu vi que eu estava fazendo a diferença na vida de pessoas realmente simples, né? Depois ainda atuamos quando saiu uma portaria do Ministério das Cidades, mais recentemente, para dar a quitação para quem ou tivesse pagado 60 parcelas do total de 120, ou recebesse lá na época ou atualmente BPC, ou lá na época ou atualmente recebesse Bolsa Família. O Banco do Brasil começou a querer enrolar também, aí eu mandei um ofício, fiz um diálogo e eles deram aí essa quitação também para muita gente, que ainda depois receberam as diferenças dos valores das parcelas, da multa. Então isso foi algo que me tocou muito. Essa daí também da água e do marco medidor. E aí tem inúmeras outras. Uma que eu gostei também, que eu fiquei feliz, foi a do transporte coletivo nos distritos de Barretos. Porque a gente tinha uma lei antiga, né, a lei orgânica do município, na verdade, previa que teria que ter transporte nos distritos e não existia. E Alberto Moreira, Ibitu, não existia. E aí nós ajuizamos essa ação, também demorou uns 6 anos até isso ser efetivado. Foi minha primeira ação civil pública, também por isso que eu tenho carinho por ela. Eu fiz junto com um promotor que eu gostava muito, que era o Ilo, que trabalhava aqui, hoje está em Itaquaritinga. Mineiro. Hoje, é um grandão, ele está em Itaquaritinga hoje. Uma pessoa muito boa, a gente fez junto e também deu certo. Hoje tem esse transporte, mas tem muita coisa assim que eu fiquei contente de conseguir, né? Os aumentos nas faturas de consumo de água e esgoto. A água hoje era para custar 81% a mais do que está. Eu sei que vai aumentar bastante agora, eu até não estou me furtando desse assunto, porque muita gente está me perguntando, mas a nossa atuação é vinculada principalmente, né, tem que ter pessoas vulneráveis em grande quantidade sendo prejudicadas para a gente atuar. Porque eu não posso, por um ou outro isolado, que é mais simples, ser prejudicado, atuar em nome de todos e pegar mais a classe média e favorecer eles. Eu também não acho que o aumento está ótimo, achei alto também, achei um valor muito alto, vai chegar em 36% em alguns casos, mas para quem consome até 15 mil metros cúbicos, eles estão implantando a tarifa social prevista na última lei lá do Marco Legal do Saneamento. Então a pessoa vai pagar menos do que está pagando hoje. Quem consumir até 15 mil metros cúbicos e estiver no CAD único. E quem consome até 20 mil metros vai dar empate, se estiver no CAD único. Então eu não me senti à vontade também para tentar questionar isso. Mas, no geral, nós já, somando todas as ações que nós ajuizamos e ganhamos,
a água custaria hoje 81% a mais do que está. E eu acho que bem bacana que, por exemplo, você cria uma tese dessa, abre um caminho, e esse caminho ele é da defensoria. Então, isso nos outros municípios onde a defensoria atua, muito provavelmente os colegas vão utilizar dessas ações, dessas teses, desses julgados, né? O que é de suma importância para a população vulnerável, né? Então, assim, um trabalho ótimo, né? Sim, muita coisa dá para replicar e algumas se replicam. Inclusive, semana passada eu fui chamado para em São Paulo, na Câmara Municipal, falar sobre essas ações de saneamento básico, cobrança de hidrômetros. Barretos cobrava, a gente viu o STJ pacificado que não pode, eu entrei com uma ação civil pública, cobrança de débitos do consumidor antigo para passar a conta. Ilegal, entrei com uma ação civil pública. Além disso tudo, taxa do lixo, a gente viu na época os defeitos, não foi só eu, teve outras pessoas, né, 2 vereadores e um cidadão também representaram, também estávamos de olho. E essa dos aumentos de água replicou em Olímpia, por exemplo. Teve um aumento lá há 2 anos e o pessoal me contatou do núcleo, do consumidor, eu falei, olha, aqui nós já ganhamos algumas, porque eles falam que se for reajuste, tem a diferença de reajuste que é visão tarifária. O reajuste ele tem que andar vinculado com a inflação. E aí, como passou muito, ganharam lá para voltar. Essas de cobranças de protocolo, é algo que era absurdo. Você chegava lá, eu vim aqui fazer um requerimento R$11 na prefeitura. R$11. Eu falava, não é possível. Aí depois derrubamos, aí o SAI já tirou sem ter que ter ação. Falou, concordou que era ilegal, porque são coisas muito fora do... E a sucumbência nas ações, ela é da instituição ou ela é do defensor que atuou naquele caso, como os advogados, por exemplo? Ela é da instituição. E eu acho que é o correto também, porque se fosse do defensor, eu ia estar rico, viu? Porque só nessa do Banco do Brasil, eu acho que deu 500 e poucos mil reais. E teve várias outras. Mas eu concordo de ser da instituição. Até porque, senão, o pessoal ia juizar também só para querer ganhar dinheiro. Eu acho que não é esse o caminho. Então, a sucumbência ela vai para a instituição, ela se direciona à escola da Defensoria Pública, que tem essa missão de capacitar a gente. Então, eles dão cursos, a gente pode comprar alguns livros durante o ano, desde que não repita no outro ano, por um período de tempo, para fazer leitura. Se eu quiser fazer uma pós-graduação, a Defensoria custeia para mim, inclusive estou terminando uma agora de direitos coletivos. Mas não vem nada para o defensor? Nada? Defensor, o defensor não, só nada. recebe salário? Diferentemente do procurador, por exemplo. As procuradorias Eu dividem. discordo de você. Acho que Não, o trabalhador tem que ser premiado, eu acho, porque justamente te motiva, né? Mais ainda. Porque se você é vocacionado, ótimo, mas uma pessoa que é menos vocacionada, às vezes isso pode ser um ânimo para ele, né? Eu fico com medo. Não tudo, mas uma parte. Uma parte para a instituição, uma parte para o defensor. Talvez caminhe, né? Se tiver um lobby de vocês, talvez caminhe para isso. Eu estou satisfeito assim. E acho que tinha que ficar assim. Não, eu entendo sua posição. Sim, é porque eu acho que eu tenho medo de ficar pessoal muito mercenário, sabe? Todo mundo começar a inventar ação sem pé nem cabeça só para querer ganhar honorários. E aí pelo menos assim, por outro lado, você tem razão. Talvez algumas pessoas fariam que estão mais tranquilas hoje fossem querer ajuizar mais ações coletivas. Né? Mas você sabe, Ricardo, o Fábio ele é vocacionado desde sempre, né? A gente percebe isso, né, na própria fala dele, né, como ele trata. Assim, quando a gente fazia cursinho, né? Na época, isso lembra, né? Faz quantos anos? 2011, quando você passou. Então isso antes de 2010. O Fábio tem ele na época não era bom ser defensor. Na época era meio esquisito. Ganhava né? bem menos. Ganhava muito pouco. E assim, você sempre almejou estar ali, né? Era algo que você queria. Obviamente que fazia outros concursos, como todos os concurseiros fazem, né? Etc. Mas eu acho que você se realizou nesse lugar. Né? Eu fui oficial de promotoria, né? Que era o assistente do promotor. Não existia na época o analista até, né? E eu fazia as petições lá com o promotor, até sou fã dele, me ajudou muito a passar no concurso, me incentivava, tudo. E ele falava... Aqui em Barretos? Lá em Piracicaba, fiquei 2 anos e meio lá. Doutora Luísa está lá. Eu sou, legal. Ele é a doutora Miriana. Muito bom, doutor Luiz. E aí eu lembro que
que ele falava para mim, ele falava assim, não, você não pode entrar na defensoria, você vai ficar muito para esse lado, você tem muito essa visão, você tem que ficar aqui. Eu falava, não, eu estou prestando, eu prestei algumas vezes, prestei 2 ou 3 vezes o Ministério Público, uma em Minas, 2 aqui, acho, mas eu era da defensoria mesmo, eu prestei o segundo concurso quando teve, que foi logo que eu formei, não tinha chance nenhuma de passar, eu estava muito cru. Prestei o terceiro, fiquei magoado, que eu reprovei por não acertar o mínimo em uma matéria, tinha feito bem mais que o corte, mas tinha o mínimo. E aí no quarto eu consegui passar, e eu, desde o dia que eu fui aprovado, eu nunca mais pensei de querer qualquer outro concurso, né, porque era algo que eu gosto, né? E a gente... É legal, né? Você poder trabalhar no que você realmente gosta, né? E estar feliz. Porque é algo que você vai ter que fazer todo dia, né? Não pode estar num lugar que você não gosta. Você deve gostar muito do ministro Rogério, lá do STJ, né? Ele é bom. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Eu sou fã gosta. dele, eu sou fã dele. Eu gosto também. E ele é bem garantista, né? E eu acho muito necessário, né, a atuação dele, as falas eu acho assim, de uma lógica, né? Por exemplo, permitiu que entrasse, chegou lá e encontrou tantos quilos de maconha, de cocaína, mas como o cara permitiu? O cara tá guardando lá maconha, cocaína, então não se presume isso, né? Então acho assim que ele vai numa linha bem necessária, né? Existem aquelas pessoas que não são advogados, né? E que ou são promotores, né? E eu entendo, ou leigo, que é contra, né? Depende, é contra, depende, né? É contra, depende de onde está, né? Dele, e aí, assim, direitos humanos, saidinha, não sei o quê, mas tudo tem uma lógica, né? O ordenamento jurídico, ele tem uma lógica, a progressão, tudo isso, né? Queria que você falasse um pouquinho desse assunto, que eu sei que é polêmico, mas sim, de leve dá para ir, Não, né? Com certeza, não tem problema de falar disso. A gente tem essa visão que é vendida para a sociedade, né? Bandido bom, bandido morto, ou de cada vez se recrudescer mais, né? Se deixar a lei penal mais dura. Mas se a gente estudar isso a fundo, isso não funciona também. Porque, por exemplo, a lei dos crimes hediondos é de 1990, 8.072 de 1990. De lá para cá, que antes os crimes não havia crimes considerados hediondos. A criminalidade aumentou em todos aqueles crimes de monte, mesmo se você olhar proporcionalmente a população. Então não é assim que se resolve, não é só endurecendo pena. Esse discurso é um discurso fácil. Tem que endurecer a pena mesmo, a cadeia o cara tem que ficar lá e se ferrar mesmo. Só que você esquece, às vezes, que quando o cara sair da cadeia, ele vai morar aqui também de novo, nessa sociedade que a gente vive. Então não adianta a gente não focar também na ressocialização. Eu sei, a gente tem que tratar essa pessoa com dignidade, ter uma cela no tamanho correto, com um banho correto. A saidinha, as pessoas metem o pau, mas ela é necessária, sim, a progressão do regime também. Por quê? Porque se eu prendo um cara 10 anos e um dia ele vai voltar para a sociedade, é muito melhor ele ir voltando paulatinamente. E ele vem aqui, fica um fim de semana, vem outro, fica um fim de semana e volta. Depois ele está no regime fechado, ele vai para o semiaberto, ele pode ter trabalho externo, ele trabalha, volta à noite. Aí depois ele vem para o aberto, que como a gente não tem prisão albergue domiciliar, ele cumpre na casa dele, cumpre algumas restrições de ficar em casa final de semana, à noite. E aí tem que fiscalizar mesmo. A doutora Fernanda fiscaliza, eu acho correto. Pena é pena, não é brincadeira também, que as pessoas aí vão para o aberto. Não, é o aberto, não é nada. Não, é pena. Só que tem que ter esse viés de ressocializar também. Até pensando egoisticamente, se a pessoa for pensar. Porque essa pessoa que está lá, ela vai voltar no convívio de sociedade. E se a gente tratar ela igual um bicho, quando ela vier para cá, ela vai vir também violenta, vai reincidir com certeza nos crimes que cometia, porque ela não vai ver perspectiva nenhuma de melhora. Então, prender, não vai resolver o problema. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo e lá tem violência também, né? Então, assim, talvez seja a longo prazo, né, para corrigir, médio e longo prazo, investindo em educação, em cultura, em ressocialização, em
em presídios mais dignos, né? Não tratar, vou então. Não, mas é tratar com dignidade, né? Que eu acho que é. Sim, que é eu importante. penso isso. E discutir o assunto de uma maneira um pouco mais aprofundada, né? O pessoal, mas eles não Sim. trabalham, mas a maioria quer trabalhar lá. Por quê? Isso. Porque se ele trabalha lá, ele ocupa o missão. tempo, ele cada alguns dias ele abate acho que a cada 3 2. abate 2 hoje. Acho que era 2. 2 ou 3, aí É. eu não tô na execução penal, eu não sei. Eu também faz que tempo. Eu não faço Sim. há muitos anos. Mas assim, então o cara quer trabalhar também, ele ganha um dinheiro, ele abate tempo de prisão e ocupa o tempo. Só que o pessoal não acha que tem o serviço lá e não tem na maioria. É um ou outro estabelecimento que tem a possibilidade do preso trabalhar, a maioria não tem. Porque E a requisito, né? Não é saidinha, por simplesmente, exemplo, não né? é para todo mundo, né? O cara, Não para é. sair, para a saidinha, tem uma série de requisitos. Tem, né? O cara ele que tá não- lá no fechado 100 anos, ele não vai na saidinha, Não né? vai. Isso. Não, ele tem que ter. Ixi, tem inúmeros Um requisitos. monte de Ele requisito. tem que ter cumprido um certo período de pena. Ele não pode ter tido falta grave, ou seja, ter tido problemas ali no presídio por um período. Tem inúmeras coisas. E a lei está aí e tem que ser aplicada. Não, e não a lei de adianta. execução é muito boa. É uma lei muito boa, a lei de execução penal. Ela precisa ser fiscalizada e cumprida. Eu acho que esse é o ponto. E melhorar, né? Não adianta fazer essa atuação de só piorar. Ah, tem que pôr 10 na cela mesmo. E que se Tem que aumentar a tá, pena, aumentar tem a que- pena. Isso não vai resolver. É fácil de falar porque ganha voto, né? Principalmente para os políticos. Não, é isso mesmo, tal. Mas na prática não dá frutos bons. A gente tem que pensar de um jeito que melhore. E para melhorar teria que ser uma cela. Ninguém está falando que a pessoa tem que cometer crime e ficar solta, que tem que achar legal o crime. Nada disso. Mas tem que ter uma cela adequada, tem que ter trabalho para ele poder ali estar numa profissão para quando ele sair ele trabalhar. E dar aí a dignidade que a pessoa merece. Eu acho que existe uma pecha, né? Às vezes que a defensoria defende bandido, né? Assim, você fica defendendo bandido. Eu acho que isso é muito prejudicial, sabe? Inclusive para a instituição, né? Porque é uma instituição muito séria, que a gente tem que entender as funções dela, como você falou, as funções constitucionais da defensoria. E é muito, muito raso falar que a defensoria defende bandido. E assim, todos nós temos direito de ser defendido judicialmente, né? Senão nós não estaríamos numa sociedade democrática. Faz parte da nossa sociedade poder ser defendido. Só que a gente tem uma ideia, a sociedade na realidade, né? Existe uma ideia de que defender bandido não é bom. Porque não precisa defender bandido, não precisa defender os direitos do bandido. Por exemplo, né? Como você disse, uma cela adequada, uma condição mínima de existência dentro de um presídio, com banho, com higiene pessoal, que seja cumpridos os requisitos de remissão, por exemplo, que a gente sabe que às vezes não são cumpridos, de progressão. Então, isso tudo é um papel que é importante para dar condições para que esse preso possa ser ressocializado. Com certeza. E essa história do bandido também, se a gente aprofundar, quando eu estava na faculdade, teve um dia que eu peguei um livro lá, ele chamava Quem São os Criminosos? Eu nunca mais esqueci disso. O autor chamava Augusto Thompson. E aí ele fazia essa pergunta, mas quem é o bandido? E aí, porque se você falar quem é o bandido, é quem está na cadeia? Ou é quem comete crime? Porque se for quem comete crime, todo mundo já cometeu crime. Se você falar, quase todo mundo da sociedade já cometeu um crime. Você tem escargato? Crime. Você já dirigiu e bebeu e dirigiu? Crime. Você respondeu uma chamada lá na faculdade, assinou sem estar presente? Você crime. sonegou crime. Você sonegou, que a crime. grande parte da sociedade sonega. Não estou entrando no mérito se deve ou Sim. não, mas crime, e aí? Aí não... Quem é então o criminoso? É quem comete crime? Se for, todo mundo... Ou é só quem... Esse tratamento é só para quem está preso. E aí quem está preso? Aí você entra... O direito penal tem uma seletividade. Isso é comprovado estatisticamente. Mais de 95% dos presos, o estudo é baixo. E se você entrar no ensino superior, quando eu fazia habeas corpus, que eu estava só no criminal, acho que não dava 0,5%. Então só se prende mais essa população. Eu não estou dizendo que não tem que prender. Eu não estou falando que a polícia não tem que passar ali e ver alguém vendendo droga e se omitir. Tem que prender essa pessoa. O cara que comete furto, roubo. Mas eu tô falando assim, a gente tem que ter cuidado também dessa pecha, porque a gente rotula de bandido só quem é preso. E no fim, a gente vê que não é
todo mundo que comete crime que é preso. Acaba se prendendo só quem tá mais aí nesses crimes mais na vista aí da polícia, né? E pra gente não falar só em direito, Pois é. para falar de um assunto que você gosta muito, e eu já gostei mais do que eu gosto, mas eu gosto muito ainda, que é o pôquer. Como é que o pôquer entrou na sua vida? Como é sua rotina com o pôquer? Queria que você falasse um pouquinho. O pôquer é um esporte da mente. Muitas pessoas acham que um jogo de baralho é um jogo de viciado, é um jogo que você vai perder a casa, a fazenda. Eu nunca vi ninguém ganhar essa fazenda, nem perder, né? E assim, tem muita matemática, não tem a ver com sorte e azar. Queria que você falasse um pouquinho do pôquer para você, como é que foi? Eu gosto do pôquer, né? Hoje em dia eu jogo muito menos, mas eu fui jogar pôquer aqui em Barretos. Quando eu voltei pra cá, um dia eu tava na casa de um amigo, o Scott, ele falou, nós jogamos pôquer. Eu falei, deixa eu ver. Aí a gente começou ali, desenvolveu uma turminha com valores bem baixos, né? Porque a ideia era divertir e era toda terça. Tinha um amigo nosso que cozinha pra caramba, ainda o Maurinho, lá do Barbosa. E aí, agora ele não faz mais nada pra nós, só pra mulher dele. Nós dançamos. E aí a gente jogava toda terça, divertia. Depois, às vezes, tinha outra turma, às vezes, nossa, vamos jogar hoje lá na... Porque começamos a ver que várias pessoas na cidade estavam jogando. Você jogava lá no pessoal do Zaiden. Sim. Eu acabei não indo lá, não tendo a oportunidade. Acho que só uma vez me chamaram, mas eu acabei ficando meio tímido e não fui. Mas hoje eu jogo, acho que com o pessoal que jogava lá. Até. Uhum. E eu comecei a jogar, mas eu nunca tive... Por exemplo, eu nunca joguei online. Eu gosto do prazer ali do pessoal, né? Mas foi diminuindo, fomos trocando as turmas, né? Hoje em dia eu jogo com o pessoal, mas eles jogam toda semana, mas hoje meu tempo tá meio corrido, tô com os filhos pequenos, né? Eu acabo indo pouco, uma vez a cada 2, 3 meses, mas eu fui ontem lá. E dei sorte ainda, fiquei em primeiro. Torneio. Torneio. É interessante, é um negócio gostoso, é um negócio que você usa a mente e você usa várias habilidades, né? Você usa matemática para saber que odds você tem em relação ao pote, quanto é e tal, leitura corporal, a história da pessoa, né? Bem bacana, né? Desculpa, eu esqueci de falar disso. Realmente, as pessoas falam, você entra lá e não tem nada disso. Na hora que bateu o flop ali, que são as 3 primeiras cartas, com o que você tá na mão, você já sabe, por exemplo, vamos supor que eu tô em 2 pontas, eu já tenho que contar quantas cartas faltam no baralho, que são 8, e fazer a probabilidade delas estarem ali nas últimas 2. E além disso, eu tenho que pesar o que será que os adversários têm, fazer leitura corporal, porque eu tenho até livro disso. Sim. Uma vez eu li um livro, o livro das Tels, é bem antigão. Mas o cara falava, postura assim, postura daquele jeito. Só que eu acabei desencanando, porque eu falei, eu tô estudando demais isso aí. Mas é bacana. Mas realmente né? muito gostoso. E aí e não é sorte, é o que você falou. O Negreano jogou bracelete em 4 continentes diferentes, né? E o cara tá lá todo ano nas finais, nas mesas finais, e ele dá sorte, assim, no meio de sempre. 5 mil pessoas lá, e ele chega Você sabe direto, que o poker online outros. te ajuda pelo seguinte, você concorda que quando você começou a jogar lá no Scott, comparando com hoje, você joga melhor? Bem melhor, né? Porque 2 motivos, eu acho. Primeiro, porque você estudou, e segundo, porque você jogou algumas mãos, várias mãos. O online te dá a possibilidade de jogar muitas mãos em um tempo menor, né? Então, te dá uma certa prática. Você começa jogando com uma mesa, depois 2, depois você já põe 4, aí você já põe um segundo monitor e tal. Isso ajuda nesse sentido, o raciocínio fica mais rápido. Você fica, não, que eu não vou, que eu vou, que eu automático, tal. Né? Isso fica mais, né? Que é o que essas pessoas, esses grandes jogadores fazem, né? Você perde um pouco da leitura corporal, né? Exatamente, você não tem isso, mas você tem o tempo que o cara demora para responder, se ele aposta ou não aposta, por que ele está demorando para responder? Então tem tudo isso. E uma coisa muito legal no poker é o metagame, né? Então, por exemplo, eu sei o que eu tenho, eu não sei o que você tem, mas eu quero que você pense que eu pense que você tem isso. Ou ao contrário, e aí fica só subindo o nível, leveling, né? E é um negócio muito bacana e eu acho que passa um tempo gostoso, né? Eu gosto. Mas hoje em dia eu tô menos, mas eu gosto ainda. Só que são muitas horas, isso, né? Isso. Igual ontem, acho que nós jogamos lá umas 7 horas, 7 horas e meia.
Acabou tarde. Acabou tarde. E aí aí no outro dia complica, no outro né? dia tá cansado. E o dia que perde ainda. É. Vai lá, fica de lambado. Dizem que o poker é 82% de habilidade e 18% do evento sorte, né? Sim. Então, por exemplo, tem aquela pessoa que veio do bingo, por exemplo, e aí ela joga poker porque a carta dela vai bater. Então, de cada 10 vezes, no longo prazo, vai bater 2 vezes. E é muito ruim, né? Se você jogar 10 eventos e ganhar só 2, aí fica ruim, porque aí você fica negativo, né? Então, quem não joga usando a matemática, a leitura, a habilidade, a longo prazo perde dinheiro, né? Perde. E é ruim, e tem né? que ter esse cuidado, né? De, Isso. assim, não de querer ganhar sempre também, mas de limitar o tanto que você vai gastar, né? Tudo. Não viver disso, né? Sim. E Não jogar por um dia, negócio acima daquilo Da- que você dá conta. Eu né? penso assim. Eu não me deparei nesses anos aí que eu joguei já numas 4 turmas, eu não vi nem. Eu acho que eu vi um só. Que eu falei, esse meio parece que pode ter problema com o jogo. De umas 70, 80 pessoas. Eu já vi bastante. Você já viu mais? Já vi bastante. Eu vi poucos. Fora de Barreto, você viaja. É que eu não viajo, assim. Eu acabo ficando aqui. Eu falo, não tem jogo pra ir. Você largou mão da bola? Eu parei esse aqui de De tudo? O que você está fazendo? Eu tenho que te perguntar. Porque você parou. Eu lembro que a gente jogava bola e tal, né? Era um pouquinho mais magro. Nós éramos um pouquinho mais Sim. magros. Mas e aí, de esporte você está fazendo o que hoje? Eu tô indo na academia. E jogando poker. Não. Esporte da mente. Não deixa de ser. Eu tô Ok. cuidando mais da alma do que do corpo. Tô brincando. Não. Eu Tô tô da tranquilo, mente, tô tranquilo aqui. Eu tô brincando. Né? Não, eu tô acima do peso, né? Aí eu cheguei no meu recorde de peso esses tempos agora. E aí eu tomei algumas decisões, tô mudando. Eu perdi 5 quilos nesse período dali pra cá. E eu parei de tomar Coca-Cola. Eu quero perder 18 quilos. Aí eu volto um pouco. E eu tô indo na academia. Tô começando aí 3 vezes agora por semana e tô caminhando umas 4, 5 vezes. E o principal é controlar a boca, né? Tentando beber menos quantidades os dias que eu bebo, porque tem gente que bebe e não come. O dia que eu bebo, que eu como mesmo. Eu janto, bebo e como lanche ainda depois, antes de dormir. E tentando parar com Coca-Cola, né? As comidas, melhorar a qualidade. Eu tô tentando por aí. Mas eu parei com o futebol porque eu vi muita gente machucar. Machuca demais. O Alex lá, Andrade, que era o craque do time, melhor jogador, machucou lá, ficou 2 meses ruim ali pra trabalhar. E aí eu vi muitas, eu falei, eu já tô acima do peso. Pro joelhão aqui dar um problema é um tapa. Pois eu é. vou sair do jogo antes. E eu vou te dar uma sugestão. Nosso primeiro episódio foi muito bom. Isso eu ia te falar, eu pensei. Porque o que acontece? O Ricardo Tumang e o André, o Ricardo Tumang é médico, é da medicina integrativa, é um médico em Sertãozinho muito bom. E o André, aqui você conhece, dono da Geranium. Né? Faleiros. Então eles falaram aqui sobre dieta carnívora, que eu estou fazendo desde o dia 1º. Eu estou na dieta carnívora. E você come carne, ovo e queijo bem amarelo. E só, mais nada. Né? Então foram 5 em 22 dias. Né? 5 quilos. E é importante, e é fácil de fazer, não é difícil, você não passa fome, come em quantidade, né? Mas aí tem que ser o jeito que você melhor se adaptar, com orientação, lógico, de um nutricionista, né? E fazendo exames, né? Isso. Conforme o tempo Exames, passa, pra ver se exatamente. falta alguma Isso. vitamina, E assim, é Vou muito legal depois entender os princípios estudar da mais. dieta carnívora. A gente não é da seita aqui, né? Eu também faço, mas é que a gente entende, porque a gente experimenta na prática os pode benefícios. usar como uma ferramenta, Isso. né? A gente experimenta na Eu prática os benefícios. E assim, as vantagens que ela te dá, o foco mental que ela te dá, porque assim, você diminui a ingesta de carboidratos, você tem um foco maior, né? Você consegue, porque você come menos, você fica menos dependente, sabe, daquela história de comer de 3 em 3 horas, você não sente fome. Então, assim, eu não estou aqui demonizando, a gente não está demonizando dieta tradicional, está demonizando nenhum tipo de coisa. Mas existe uma alternativa com saúde de fazer isso, que é esse tipo de dieta. Cara, sensacional o papo lá, não é o primeiro. Inclusive, fica a dica aí, se você não assistiu, vai lá assistir nosso primeiro episódio sobre medicina integrativa, dieta carnívora, está muito legal. E uma coisa também do Fábio, que eu lembrei agora, você sabe que ele é um pouco meu conterrâneo também, né?
Ele é. Colina. Ele é quase um colinense. Você ainda vai muito pra lá? Eu vou muitos finais de semana. Ela é genro da Sirlene, que estudou comigo. Sim, que é advogada lá em Sim. Colina. Ela, por quê? Porque os meus filhos são muito, muito apegados com a minha sogra. Desde que eles nasceram, né? Meu filho ficou no hospital 90 dias, minha filha saiu antes e a minha sogra dormia lá com eles para dar uma mão, né? Olhando a Maitê, ajudou, sempre muito apegados. E todos os finais de semana eles vão para Colina. E então a gente deixa eles lá, a gente dá aquela brigadinha, deixa no sábado, ela quer na sexta. Mas só quando meu sogro tá aí, que ele tá trabalhando fora, a gente deixa na sexta. Mas quase sempre a gente deixa no sábado e busca no domingo. Então eu acabo indo lá, frequentando, né? Indo lá para ficar um pouco com eles e com minha sogra, com meu sogro, né? E brinco lá com eles, lá tem um gramadão bom. E aí eu acho isso bom para eles, porque minha casa só tem concreto, tem um 3x2 só de grama. E lá é bastante grama, aí pula galinha da Angola. E meu cachorro também adora lá que fica andando, a gente põe manga, né? Então ali é gostoso, aí chuta bola, corre. E eu vou então em Colina um tanto. E eu gosto muito de Colina. Eu até fiz esse ano eu consegui fazer um acordo lá com eles também do ingresso solidário, com a festa do cavalo, porque eles falavam que tinha um ingresso solidário e ninguém entregava quilo de alimento nenhum, quase ninguém, só quem queria. E eu por 2 anos eu fiscalizei isso e comprovei, tinha prova gravada. E aí eu conversei com eles toparam, nós pusemos agora um valor em dinheiro, igual ficou aqui em Barretos, com os independentes do ingresso solidário. E aí eu fui lá semana passada, visitei o asilo lá. O asilo tem um trabalho bem interessante lá também, né? Sim, eu achei muito bem feito, muito bem cuidado, um lugar bom. E aí a parte da defensoria, que a defensoria indicaria que era metade dos recursos, eu escolhi lá. Então eu gosto muito de Colina, tem alguns amigos de lá também, né? O Marão, que é defensor. Sim, o Mário Peixoto, tem outras pessoas. Mário estudou comigo, ele foi meu colega de sala, né? Assim, durante anos aqui no Soares, né? Na nossa época, né? O Mário, assim, agora onde ele está hoje? Está em Franca. Franca? E eu era doido para ele vir para cá, mas ele nunca se remove. Acho que agora não remove, agora ele construiu casa lá. Agora acabou, vai ficar por lá. Né? Cidade boa, né, Franca? Cidade gostosa. Fica ruim para vir para cá, né? É. Tá um pouco difícil agora, mas assim, um dia vai assim, arrumar lá e vai ficar bom ainda. Porque hoje tem que fazer um desvio. Né? Tá difícil para Franca, viu? Tá um pouco ou pode andar na terra, tem um desvio lá na terra. É ruim, dá pra andar, o dia que eu fui, acho que eu fui lá por Orlândia. O melhor caminho é pegar aqui essa estrada nova para Morro Agudo ali. Por né? ali, né? Morro Agudo. Depois você entra ali para frente de Salles, você prega ali no Poranga, eu acho que é no Poranga, se eu não me engano, e aí você sai na frente você sai de São José da Bela Vista. Sou franquense porque estudei em Franca, né? Você também, né? Verdade. Tem mais essa ainda. Ele também estudamos em Franca ainda. Verdade. Então o Fábio também é meio franquense. É francano. Franquense. Fala para os franquenses. Franquense. Eu tenho muitos amigos franquenses, eles ficam pistola quando eu falo. Enfim, mas... Fábio, assim, indo pros finalmente, assim, normalmente a gente pede para o nosso convidado que diga alguma coisa que motive, alguma coisa que ou motive, ou que motive as pessoas, ou qualquer coisa que quiser falar. Né? Não vou falar, liga lá na defensoria, qualquer dúvida que você tiver, não, tem um agendamento, respeito ao agendamento, né? Mas é isso que a gente queria te pedir como uma mensagem assim, final, qualquer coisa que você queira falar. Vocês me pegaram de surpresa, falei bastante, deu tempo de você pensar, vou falar mais um pouquinho, né? Vocês deviam ter me avisado. Eu acho que a gente tem que tentar fazer tudo aquilo que se propuser a fazer, né? Tentar fazer de verdade, né? Pra gente não ficar empurrando com a barriga, né? Fazendo meia boca, porque principalmente nessa área, não sei, veio isso na cabeça agora. Eu vejo às vezes muitos estagiários meio que com preguiça demais, sabe? Fazendo muito por fazer, só para passar o horário ali e ir embora, e tá perdendo uma oportunidade, né? Então, assim, isso acho que para os vários campos da vida, né? Se você vai fazer alguma coisa, faz direito, né? Tenta estudar aquilo, compreender, ou senão nem faz. Porque para não gastar energia à toa, né? Ficar enganando, você tá enganando a si mesmo às vezes, né? Acho que mais nesse sentido, de tentar, no que se propuser a fazer, se dedicar de verdade. Ao invés de só fazer ali para formalmente, só cumprir a tabela, tentar não ser só algo que faz sem
sem estar realmente disposto a se dedicar àquilo. Nem que for para caprichar mais no prompt do chat, né? Sim. Eu ainda não estou usando esse negócio aí. Eu preciso aprender. Isso você precisa. Já tem muita gente falando, eu preciso. Vocês Precisa têm que me dar uma dica. Para a parte mecânica. A parte mecânica. Não é para pensar por você. Não é isso. Exatamente. Isso, que a gente perderia tempo. Não é para você elaborar nada, você vai pensar por você. Você vai comparar 2 documentos, você pega um processo grande que você tem um prazo exíguo para contestar, você pega a denúncia e tal, então não vou por aqui. Então ele mostra para você, ó, estrutura, isso, né? isso. Dá para você ver. Aí você desenvolve o seu trabalho, você gerencia melhor seu tempo. Isso. É uma ferramenta. É isso, né? É isso. Usar, né? Não depender. Não. Mas é isso, né? Usar. Outro dia um amigo meu falou, não, a gente tinha vários extratos, ele já pegou e filtrou os extratos, o mês que depositou, todos os meses que foram depositados a importância, me deu o valor total, isso é muito bom. Né? Sim. Atualiza o valor para você. Sim, coloca juro para você. Você coloca o cálculo que desconto você quer que o cara pagou, coloca na tabela. Eu tenho que melhorar nisso aí. Eu tô ficando para trás. Estou falando pro povo se dedicar e já tô não me dedicando nisso. Mas eu vou além dessa mensagem, eu queria que você só falasse. A última coisa a pessoa está te vendo aqui hoje e ela está pensando o seguinte: eu quero ser defensor público. O que eu tenho que fazer para ser um defensor público? Além de passar, obviamente, além de passar num concurso, né? Mas tem que fazer a faculdade, né, de Direito, ser graduado em Direito. Bem feita. Sim. Depois tem que ter 3 anos de prática jurídica, né? Com cargos ou na advocacia, ou num cargo de analista, ou em coisas que envolvam prática jurídica de nível superior. Na época que eu fiz, ainda se aceitava do nível médio também, tanto que eu contei a prática como oficial de promotoria, porque eu fazia peça e o promotor deu a declaração. E se dedicar, né? Não é um concurso fácil. Às vezes o pessoal da rua, o defensor é mais fácil, né? Porque o difícil é o juiz e promotor, o resto é tudo fácil, procurador. Tal. Não existe concurso fácil nenhum, para nenhum cargo existe fácil. Todo concurso é difícil. E se dedicar e, assim, se não gostar, não ir para outra área, porque depois a pessoa entra e fica triste também, fica trabalhando ali todo dia por muitos anos em algo que ela não gosta, né? Então a pessoa, eu não gosto, eu tenho horror de defender alguém que praticar um crime e tal. Então não entra porque você pode cair numa área penal eventualmente. Eu não gosto de atender gente, muita gente. Não entra que lá atende bastante gente mesmo. E pepino bravo. Então, não dá certo. Basicamente é isso, né? Estudar, se dedicar, como tem que ser em tudo, né? Cumprir esses requisitos formais aí, da graduação dos 3 anos de atividade jurídica e ter vontade de trabalhar depois, né? De verdade. Exatamente. Eu quero te agradecer pelo seu tempo. Quando eu te liguei para te chamar para vir aqui, você nem pensou em falar não para mim, né? Eu também não te deixei essa oportunidade, mas eu tinha certeza que você não falaria. Mas quero te agradecer por ter topado esse bate-papo. Acho que é muito esclarecedor. Acho que a gente tem aqui um canal de comunicação com bastante gente. E acho que é importante trazer informações relevantes para todo mundo que está assistindo. Eu acho que você cumpriu com maestria esse papel hoje. Nós falamos muita coisa sobre defensoria, inclusive muita gente que tem dúvidas sobre como proceder, como alcançar a defensoria. Eu acho que vai assistir isso aqui, talvez vai poder ter uma condição. Então, muito obrigado por estar aqui presente hoje. Volte sempre, as portas aqui estarão abertas para você. Se quiser vir discutir assuntos diversos aqui, falar só sobre poker, nós estaremos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Fábio? Obrigado, assim, pela sua presença, pela sua generosidade de sempre estar aqui, trazer informação relevante para as pessoas, para os nossos espectadores. Isso é muito importante. Aliás, peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Isso é muito importante, porque diz para o YouTube aquilo que é relevante ou não. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço de verdade, Calil, Farra. Obrigado pela oportunidade. Eu já vim acompanhando aí o podcast de vocês, né? Tava acompanhando, às vezes não conseguia ver inteiro, mas vi muita coisa ali, de vários. Às vezes eu vi um pedaço grande, o da Fernanda eu vi inteiro. Da Fernanda do Calil. Ela falou muito bem de você, inclusive. Eu vi o Calil também, então eu fiquei falei, nossa, é verdade. Né? Fiquei feliz. E agradeço, quando você me ligou, eu fiquei feliz de ter sido chamado. Falei, nossa, que legal que eles me chamaram, tô vendo, tá chamando bastante gente legal lá. Fiquei feliz de ter sido convidado e foi uma honra participar aí com vocês.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela audiência. Uma boa abraço. noite a todos vocês. Semana que vem estamos aqui firme. Obrigado. Valeu.